Pra quem não sabe, eu faço live toda semana, tanto no meu canal Seu Ip, onde eu posto gameplay, quanto lá no site roxo. E em toda live a galera me pede pra jogar um jogo do Roblox, chamado 99 Noites na Floresta. E um dia eu decidi. Eu decidi jogar esse jogo e eu realmente gostei dele, apesar de achar ele bem difícil. Porque ele é um jogo de grind, onde tu precisa ficar coletando recursos pra expandir o teu acampamento e progredir no jogo. E sim, tem um objetivo fora ficar as 99 noites na floresta. A gente, enquanto jogador, precisa resgatar 4 crianças daquela floresta. E a gente precisa fazer isso enquanto foge de 2 criaturas e, pasmem, um culto escondido entre aquelas árvores. Mas será que é só isso? Será que tem lore? O meu chat me botou essa dúvida, e o jogo não só tem uma lore, como essa lore mexe com lendas da vida real, um caso da vida real. Rapaziada, só passando pra avisar que tem um cupom de desconto rolando lá na loja, Espantalho 15. Com ele você pode aproveitar a estampa Nelg Horror ou então as duas novas, a Nunca Mais e a estampa O Espantalho. Ambas estão disponíveis na loja do canal e se for comprar, não esquece de usar o cupom Espantalho 15 para ter 15% de desconto. O link tá aí na descrição e vocês ajudam a gente muito. Vale lembrar que todo o valor arrecadado vai ser doado para uma instituição de cuidados mentais. Bom vídeo! A primeira vez que eu joguei esse jogo foi numa live aleatória minha. Eu joguei com alguns inscritos, e inclusive essa live virou vídeo no canal Seu Ip, caso tu queira assistir. Durante essa live, algumas pessoas do chat me pediram pra fazer um vídeo da lore desse game, e tipo, era a minha primeira vez jogando, eu não sabia nada do jogo até então. Se ele tinha uma lore, eu ainda precisava descobrir ela. E eu tava ali, descobrindo. E ok, essa é a minha primeira experiência do jogo, não me pegou muito. Eu perdi bem cedo e o game não me pegou de primeira. Aí eu fechei ele e segui minha vida. Uns dias depois, jogando no off com os amigos alguns jogos aleatórios do Roblox, eu sugeri a gente de jogar esse 99 noites de novo, pra ver se o game me pegava. E dessa vez foi. A gente jogou sério, a gente não quis zoar. E deu pra ir bem longe dessa vez. E nessa jogada eu consegui de fato aproveitar o game e pegar uma ponta da lore. Mas ainda assim eu não zerei. Depois de alguns dias eu abri uma nova live pra zerar com inscritos. Essa jogada dessa live que vai seguir de base pra esse vídeo. Inclusive um salve pra Cone, Juan, Rodri, K41 e Zoeste. Esses são os felizardos que conseguiram entrar no mapa e me ajudar a zerar. Pois vamos à experiência. No início a gente tem uma fogueira pequena. Alimentando ela com madeira, o nosso espaço do acampamento vai se expandir, e nisso a floresta se expande junto, abrindo novas áreas para exploração. Dentro do nosso acampamento a gente tem um mural com 4 crianças desaparecidas, e são elas que a gente precisa procurar pela floresta. Até onde eu sei, elas sempre vão estar presas dentro de gaiolas trancadas com cadeados. Cadeados esses que tu consegue a chave completando alguns certos desafios, normalmente envolvendo abater um número de animais. Ok. Toda vez que a gente resgata uma criança, um multiplicador de dias é adicionado à nossa run. A gente tem que sobreviver 99 noites, e é óbvio que tu não vai ficar 99 noites no jogo, isso demoraria muito. Então, por exemplo, resgatou uma criança, agora o contador vai pular de 4 em 4 dias, entendeu? Quanto mais crianças tu resgata, mais multiplicadores tu tem, mais dias tu avança mais rápido. E sobreviver as 99 noites resgatando essas crianças não é uma tarefa fácil. Afinal, como já foi citado, a gente tem 2 criaturas pra se cuidar, um cervo e uma coruja. Mas enfim, conforme o player vai alimentando o fogo, ele consegue explorar mais do mapa do game, e nessas exploradas ele acaba descobrindo outras casas, guaritas, biomas, e nesses locais a gente consegue acesso a algumas coisas que contribuem para gameplay e para lore, como por exemplo, varas de pesca, machados melhores, sacos para carregar itens melhores, lanternas e claro, lore. Em certas casas, o player vai conseguir encontrar alguns logs de caçadores, campistas e guardas florestais que relatam a presença das criaturas na floresta. No total, a gente tem 2, um cervo gigante e uma coruja. O cervo é o antagonista principal do game, ele é a criatura que te observa de longe desde o início do jogo. A fogueira e a lanterna é o que te mantém protegido dele. No jogo, a gente tem algumas armas de fogo para o player usar, mas nenhuma delas tem efeito algum sobre o cervo. A única coisa que te protege dele é a luz. Por isso é importante manter sempre a fogueira acesa. Se ela apaga, o cervo entra no teu acampamento e te aniquila. Tudo do jogo indica que o cervo tem a ligação com o culto. O que as teorias creem é que esses cultistas cultuam esse cervo, veem ele como uma espécie de deus, digamos assim. Eles inclusive usam máscaras que reverenciam o rosto da criatura. Esses cultistas às vezes atacam o player e o acampamento, e muitas vezes esses ataques são feitos junto do cervo estando na volta da fogueira, mas o cervo não ataca os cultistas, muito provavelmente por conta dessa devoção deles. Os cultistas podem ser
ser encontrados em todos os biomas do jogo, incluindo o bioma de neve, mas lá, às vezes eles vão estar nas suas fortalezas, só que congelados. O cervo, no seu estado normal, caça o jogador de pé. Ele anda sobre duas patas, parecendo muito outra criatura. Na verdade, o cervo por si só parece muito um outro ser lendário, mas eu já falo disso. E em certas noites, o cervo vai adotar uma outra forma. O cervo está com fome essa noite. Se essa mensagem aparecer na tua tela, se certifica de, quando anoitecer, tu tá na fogueira. Porque quando o cervo tá faminto, ele fica extremamente mais agressivo. Ele passa a correr pelas quatro patas e seus olhos ficam vermelhos. Quando o cervo tá no seu modo normal, ele não é mais rápido que o player correndo, mas o cervo faminto é mais rápido. E pra tu conseguir parar ele, tu precisa ou usar a lanterna ou ficar na fogueira. Também dá pra travar ele nas árvores porque ele é bobão, mas isso a gente ignora. Se caso a fogueira se apagar à noite, o cervo vai entrar nesse modo de fome também. Tá, vamos pra coruja. A coruja é bem mais desinteressante que o cervo. O cervo parece que teve um planejamento, fora que tem mais coisas a se citar sobre o cervo na área das teorias. A coruja não. A coruja parece que foi colocada no game só como artifício de gameplay. Mais um monstro pra tu fugir, sabe? Mas ela em si não tem muito aprofundamento e lore e etc. O que não é defeito algum. Só torna a presença dela nesse vídeo um pouquinho mais rasa. Enfim. Quando chegar a noite e tu vê uma cutscene de um lobo sendo atacado por uma coruja, isso significa que ela despertou. E é aleatória a aparição dela à noite. E se ela aparecer, o cervo não aparece. A única ocasião que pode ocorrer de tu ver a coruja e o cervo juntos é se caso a coruja ataque durante um ataque dos cultistas. Aí pode ser que tu veja tanto os cultistas, a coruja e o cervo juntos. E isso é extremamente raro. Quando a coruja dá pra pousar pra atacar o player, um par de olhos vai aparecer onde ela vai pousar. Pelo que eu entendi, o player precisa ficar imóvel nessa hora. Se algum player se mover, a coruja vai perseguir o player que se moveu pra atacar ele. E uma coisa importante de se mencionar é, tanto a coruja quanto o cervo dão hit kill, então não dá mole com eles. O ideal é sempre entender o modus operandi de cada um e ter uma lanterna contigo ou ficar na fogueira. Na dúvida, não sai na fogueira. Tá, agora vamos falar um pouco das crianças. Todas elas foram pegas pelo cervo, e todas elas estão trancadas em gaiolas espalhadas pela floresta. Quanto mais tu alimenta a fogueira, mais a floresta se expande pra explorar, e é nessas expansões que tu encontra essas gaiolas onde as crianças estão. Tu vai saber que a gaiola de alguma criança tá perto porque tu vai ouvir o choro dela, sempre bom ficar atento. A Dino Kid é guardada por 5 lobos. A Kraken Kid é guardada por 4 lobos alfa, que são lobos maiores e mais fortes. A Lula Kid é guardada por 2 ursos, e a Koala Kid é guardada por simplesmente 6 ursos, sendo a criança mais difícil de salvar de todas. E ambas as crianças foram pegas pelo cervo em situações diferentes, algumas ficando mais traumatizadas que outras inclusive. Ok, vamos pros logs. Logs, diários e citações de pessoas que estavam na floresta. Na lore do game, campistas e guardas florestais começaram a relatar ter visto o que parecia ser um cervo de pé na floresta. E segundo relatos, esse cervo ficou apenas observando de longe até sumir na mata. Algo muito estranho está acontecendo no parque. Há alguns dias eu notei um cervo de pé em suas patas traseiras olhando para mim. No começo eu pensei que era um humano, não se aproximava de mim, apenas ficava lá, olhando para mim. Nessa primeira semana de aparições, a coisa foi ficando cada vez mais estranha. Aparentemente, a gente tinha somente um guarda florestal para essa reserva que o game se passa, mas conforme os dias foram indo, a coisa foi ficando cada vez mais esquisita. O cervo só me observa, não parece chegar mais perto. Eu acho que ele não gosta da minha lanterna ou da minha fogueira. E, bom, depois de muito observar e estudar a sua presa, em alguma noite, o guarda florestal ficou perto de não voltar para casa. O cervo me perseguiu a noite toda. Eu só fui salvo quando o sol nasceu. Aquela criatura desapareceu na floresta. Eu aposto que o laboratório de ciências à beira da floresta tem alguma resposta. O cervo tentou atacar um dos guardas florestais. E sobre esse laboratório, meus amigos, eu não achei ele. Eu procurei em todo canto da internet. A única coisa que eu achei sobre foi um BR aleatório fazendo um vídeo indo nesse local. Eu não achei nem na gringa citações desse laboratório. E como a coruja foi colocada em uma atualização tardia do game, talvez esse laboratório venha a ser adicionado também. O ponto é que o cervo tentou atacar o guarda. E somente uma semana depois disso que eu falei, 4 crianças desapareceram na floresta. E é aí que o player entra. O nosso objetivo no game é descobrir o que tá rolando e salvar as crianças. E tá, a gente já falou sobre as crianças, já falou sobre as criaturas e sobre o culto. Agora vamos teorizar um pouco. Eu citei que 99 Noites na Floresta era baseado em uma história real. E meio que a teoria suprema desse jogo se liga com a parada que aconteceu na vida real, que baseou esse jogo. Em junho de 2023, 4 crianças ficaram 40 dias presas em uma floresta da Colômbia. Elas sobreviveram a um acidente de avião e ficaram
40 dias na floresta amazônica da Colômbia. E detalhe, eram crianças de 14, 9, 4 e 1 ano de idade, e eram todos irmãos. Os pais não resistiram à queda, e elas sobreviveram todos esses dias de frutas e sementes, e montaram abrigos, tudo com a liderança do mais velho. Só pra deixar claro, atualmente essas crianças estão bem. Pois bem, em 99 Noites na Floresta, existem diversos eventos aleatórios pelo mapa que podem rolar, desde tu achar um OVNI caído, com direito a um ataque alienígena, e, pasmem, um avião caindo. Parando pra pensar, isso é um pouco mórbido. A parada rolou na Colômbia em 2023, e tipo, 2025 tem um joguinho sobre... Mas enfim. Avião caído, 4 crianças na floresta. Aonde é que o cervo entra nisso? O cervo sempre é mostrado no jogo sendo visto correndo em pé, tanto nos logs dos guardas florestais quanto nos próprios encontros do player com a criatura mesmo. E isso é à toa? Em certos locais da internet, algumas pessoas teorizam que esse cervo seja um Wendigo, que é uma outra lenda, e as pessoas teorizam isso justamente por conta da aparência deles, que é esguia, às vezes quadrúpede, às vezes bípede, se alimenta de humanos, tudo bate com um Wendigo. Mas ele não é um. Ele é um cervo? Não, ele não é um cervo, ou melhor, um Not Deer. Not Deer é uma lenda originada nos Montes Apalaches dos Estados Unidos. Segundo relatos de várias pessoas, naquela região dá pra facilmente encontrar cervos com os olhos na frente do rosto. Os cervos têm os olhos do lado dos rostos. Essa é uma característica das presas. Eles têm olhos assim pra conseguir ver os predadores chegando, mas os Not Deer, eles andam sobre 2 patas e têm os olhos na frente do rosto, porque eles caçam. Eles são os caçadores. Dentro do jogo, há quem teorize que o cervo era um humano, e que ele foi transformado naquela criatura. Talvez tenha sido feito pelos próprios cultistas no tal laboratório citado na carta. O que os cervos e os Not Deers têm a ver com o acidente que rolou na Colômbia? Então, os Not Deers são sempre ligados à inteligência. Isso depende de lenda para lenda, mas basicamente se tem um Not Deer por perto, a pessoa que tá em apuros vai passar a ter um raciocínio ligeiro. Essa pessoa vai pensar fora da caixa pela própria sobrevivência. E sim, as pessoas usam essa desculpa para conseguir explicar como uma criança de 14 anos salvou a si mesma e outras 3. E vale lembrar, era uma de 9, 4 e 1 ano de idade. É realmente um milagre que um menino de 14 anos tenha salvo essas outras 3 crianças e se salvo. Claro, essa parte dos Not Deer dar inteligência para alguém é uma lenda, é mito, mas essa é a ligação das 4 crianças do jogo com o Not Deer, e é por isso que temos um cervo que não parece um cervo em 99 Noites, que é um jogo baseado no caso dessas crianças. Mas notem que eu falei que a parte da inteligência é um mito, não os Not Deers. Falar que os Not Deer não existem é uma meia verdade. Isso porque a mitologia em torno dessas coisas é um grande mal entendido. Então, quer dizer que os Not Deers, cervos caçadores que andam em 2 patas, existem? Não exatamente. Pensa só um pouquinho. Os Not Deer são nada mais do que cervos que foram atropelados. Eles ficam deformados, às vezes com as patas quebradas, e se as quebradas forem as da frente, eles precisam andar sobre 2 patas apenas, entenderam? Not Deers é uma lenda originada de acidentes de carro com cervos que acontecem literalmente todo dia. É por isso que existe tanto relato na internet afora de avistamento dos Not Deers, os não cervos. A parte que a presença deles dão inteligência e instinto de sobrevivência para pessoas é mentira, é lenda, e foi justamente essa associação, essa parte da lenda que colocou um cervo em 99 Noites, um jogo baseado num caso real colombiano. Deixando bem claro que a parte que explica o porquê que o cervo tá no jogo é uma teoria minha, é uma interpretação que eu tive baseada nas minhas pesquisas. Eu fui em diversas fontes para conseguir explicar toda essa história e todas as ligações para vocês. Eu não sou um expert nesse jogo. Aqui eu narrei só a minha pequena experiência e todo o background dela. E se tu tiver algo a adicionar, tu pode falar aí nos comentários. Quase todas as ligações que eu fiz aqui nesse vídeo são sim teorias minhas. Não levem nada do que foi dito aqui como uma história definitiva do jogo 99 Noites. Afinal, dentro do game a gente ainda não tem uma explicação exata do que é o cervo. E levando em conta que talvez aquele laboratório ainda seja adicionado ao jogo, pode ser que muito dessa explicação fique sem sentido. E a gente vai descobrir isso em atualizações futuras. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Amigos, comentem uma ideia de vídeo por favor. E se quiserem, me sigam no Twitter, Instagram e TikTok. Eu tô colocando bastante conteúdo por lá toda semana, então o link tá aí embaixo, sei lá. E, claro, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.